Ao longo da história, os nativos americanos foram frequentemente retratados de forma simplista e equivocada. Muitas vezes foram vistos como vítimas indefesas dos colonos ou como selvagens sem civilização, mas essa visão não faz justiça à realidade de sua capacidade estratégica e militar. Na verdade, os nativos americanos eram guerreiros altamente inteligentes, corajosos e poderosos, com táticas de guerra inovadoras e revolucionárias. Essas táticas foram, ao longo do tempo, estudadas e adotadas por forças militares modernas em todo o mundo, por grupos guerrilheiros e até mesmo por unidades policiais, sendo replicadas até os dias atuais. Quando se fala em combate indígena, a imagem popular tende a ser de arcos e flechas, ataques covardes e selvageria, mas essa visão não poderia estar mais distante da verdade. Os nativos americanos eram estrategistas incrivelmente habilidosos que rapidamente absorveram e adaptaram as tecnologias e táticas dos colonos europeus, sempre buscando formas mais eficazes de combatê-los. As estratégias de combate dos indígenas assemelhavam-se muito às modernas guerrilhas e evoluíram ao longo dos séculos conforme seus inimigos e desafios mudavam. Tribos diferentes enfrentavam diferentes inimigos, mas tecnicamente, muitos nativos americanos eram superiores em combate, o que lhes permitiu resistir, mesmo quando em desvantagem tecnológica. Diante de inimigos mais bem armados, os nativos americanos tiveram que mudar suas estratégias de guerra para evitar serem exterminados. A guerra, para eles, não era apenas uma questão de conquista ou defesa de território, mas também uma luta pela sobrevivência de seus povos, cultura e crenças. O extermínio não era apenas a perda física de vidas, mas também o desaparecimento total de um modo de vida. Perder uma batalha podia significar a destruição de uma tribo inteira, e isso os fez desenvolver métodos de combate únicos e eficazes. Antes da chegada dos europeus, as guerras entre os nativos americanos eram geralmente de curta duração e em pequena escala. As batalhas, embora frequentes e brutais, tinham objetivos bem definidos: vingar a morte de um familiar, capturar prisioneiros, obter saques ou conquistar prestígio dentro da tribo. Com a chegada dos colonos, no entanto, esses confrontos assumiram uma nova dimensão, tornando-se guerras de sobrevivência. Tribos que antes lutavam entre si, agora se uniam ou adaptavam suas estratégias para combater os colonos, que traziam consigo armas e táticas de guerra muito mais avançadas. As guerras contra os colonos duraram até o final do século XIX e foram uma questão de vida ou morte para muitas tribos. Os nativos logo perceberam que as batalhas campais e as campanhas prolongadas dos europeus eram muito diferentes de suas próprias táticas de combate. Enquanto os colonos preferiam enfrentar seus inimigos em campos abertos, em longas campanhas até que o adversário fosse completamente aniquilado, os nativos americanos desenvolveram uma abordagem conhecida como pequena guerra. Esta tática consistia em ataques rápidos e precisos, utilizando o terreno e as condições ambientais a seu favor. Eles realizavam ofensivas em momentos estratégicos do dia, geralmente ao amanhecer ou ao entardecer, quando a escuridão os ajudava a cercar o inimigo, atacando com surpresa nos primeiros raios de sol ou na penumbra do crepúsculo. Esse estilo de combate era extremamente pragmático, permitindo que causassem grandes danos aos seus inimigos, enquanto minimizavam suas próprias perdas. Uma característica fundamental das táticas nativas era a mobilidade e a adaptação ao ambiente. Ao contrário dos europeus, que confiavam em grandes exércitos e campos de batalha bem definidos, os nativos americanos usavam a geografia a seu favor, escondendo-se em florestas densas, vales e montanhas. Eles conheciam o terreno como ninguém, e isso lhes dava uma enorme vantagem. Seus ataques eram rápidos e organizados, e, quando necessário, retiravam-se rapidamente para evitar perdas prolongadas em batalhas desnecessárias. Para os nativos, longas batalhas eram vistas como um desperdício de recursos,
uma vez que os mesmos objetivos poderiam ser alcançados com ataques mais curtos e eficientes. Eles também utilizavam a tática de cercar o inimigo, mas sempre deixavam rotas de fuga abertas para encerrar a batalha rapidamente, sem prolongar o conflito além do necessário. Os colonos muitas vezes subestimavam essas táticas, acreditando que os nativos eram indisciplinados e covardes. Essa percepção surgia porque os nativos não se comportavam como as tropas europeias, que lutavam como uma unidade coesa e rígida. Em vez disso, os guerreiros nativos lutavam com grande liberdade individual. Cada guerreiro tinha autonomia para agir conforme julgasse melhor, o que não significava falta de disciplina, mas sim uma tática sofisticada que permitia que os mais habilidosos se destacassem e ganhassem prestígio dentro da tribo. Esse estilo de combate caótico favorecia os nativos contra os colonos, que não sabiam lidar com tanta flexibilidade. Além da liberdade individual, os nativos americanos desenvolveram sistemas de comunicação muito eficazes para coordenar suas tropas no campo de batalha. Utilizavam diferentes tipos de gritos de guerra, assobios, buzinas e apitos para transmitir ordens. Disse até que o lendário guerreiro Cavalo Louco usava espelhos para comunicar-se com seus guerreiros à distância. Isso demonstra o nível de sofisticação e organização dos nativos, que sabiam que a comunicação era crucial em suas táticas de emboscada e ataque surpresa. Os nativos americanos também eram exímios cavaleiros, mas suas táticas de cavalaria eram muito diferentes das europeias. Em vez de seguir formações rígidas, os nativos atacavam de forma caótica e imprevisível, desorganizando as formações inimigas e tornando-as ineficazes. Para os colonos europeus, acostumados com um tipo de combate mais disciplinado, isso era difícil de entender e enfrentar. Muitos colonos treinados em tradições militares europeias não compreendiam os valores e a cultura dos nativos, o que aumentava ainda mais a dificuldade de lidar com seus ataques. Os guerreiros nativos não viam a retirada como covardia. Muitas vezes, recuar fazia parte de um plano maior, uma armadilha para atrair o inimigo a um local onde pudessem estar em vantagem tática. Um exemplo clássico dessa tática foi utilizado por Cavalo Louco, que deliberadamente atraiu o general americano George Crook e suas tropas para um vale fechado, onde foram emboscados por 1.500 guerreiros nativos, resultando em um massacre. Além de suas táticas militares, os nativos americanos aplicavam técnicas de guerra psicológica para desestabilizar seus inimigos. A prática do escalpelamento, por exemplo, era uma forma de aterrorizar os colonos. Escalpelar os inimigos caídos tinha um significado cultural profundo para os nativos, mas também servia para incutir medo no adversário. A visão de um companheiro sendo escalpelado, ou os gritos de dor que vinham desses atos, eram lembretes brutais de que os nativos eram adversários formidáveis. Mesmo com armas superiores, as forças coloniais e americanas demoraram a entender as táticas nativas. Os nativos americanos, por sua vez, aprenderam a utilizar armas de fogo com relativa rapidez, mas ainda dependiam dos colonos para o fornecimento de pólvora, o que limitava sua capacidade de resistir em guerras prolongadas. O uso de armas rudimentares como arcos e flechas, machados e lanças continuou por esse motivo, mas os nativos americanos adaptaram essas ferramentas ao seu estilo furtivo de combate. No final do século XIX, a maioria das tribos nativas havia sido exterminada ou confinada a reservas. No entanto, as táticas de guerrilha e combate dos nativos americanos deixaram uma marca indelével na história militar. Essas táticas influenciaram diretamente o desenvolvimento de estratégias militares modernas, especialmente as utilizadas por forças de guerrilha e grupos revolucionários ao redor do mundo, como o Vietcong, na Guerra do Vietnã, e grupos guerrilheiros na América Latina. A eficácia das táticas dos nativos americanos foi tão notável que o general George Marshall, durante a Segunda Guerra Mundial, recomendou que suas estratégias fossem estudadas e incorporadas às armas modernas. Ele acreditava que a sabedoria e a engenhosidade dos nativos poderiam ser a chave para derrotar os japoneses. Por fim,
A história dos nativos americanos é um testemunho de sua inteligência, bravura e capacidade estratégica. Eles não eram simples vítimas ou selvagens, como muitas vezes são representados, mas sim guerreiros engenhosos cujas táticas continuam a influenciar a guerra moderna. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!